Meus queridos, quero aqui agora um compromisso de vocês. Todos querem moer o concorrente na hora da prova, sim ou não? Responde para a gente aí no chat. Sim ou não? Quero moer aquilo ali. Senão a gente não tem energia suficiente para crescer. Então vamos lá. Todos aí com muita energia para moer o concorrente, sim ou não? Vamos lá, chove aí. Olha só, sim, nossa, chegou aqui mais um sim, né? E tem sim para. Vamos moer o concorrente. Outra coisa que nós vamos fazer aqui agora também, a partir de hoje, Nilão, a hora que a gente arrepiar com conhecimento, a hora que a gente falar assim, eu sou o melhor, todo mundo vai levantar o martelo do Thor. Pega o martelo do Thor virtual aí, quem não tiver, pega o seu martelo que tiver aí. O Nilão tem um martelo especial do martelo do Thor. Nilão tá procurando dele. Vamos levantar o martelo do Thor ou não vamos, Nilão? Tá aqui, ó. Galerinha aí que tá assistindo a gente, vamos levantar o martelo do Thor ou não vamos aí para moer o concorrente na hora da prova, galerinha? Solta aí no chat pra gente que a gente precisa. Com ou sem martelo, sim ou não, meus queridos? Sim! 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 Boa, Nilão, vamos lá. Sim, o pessoal tá chegando. Bora, galerinha. Bora lá que a gente começar nossas atividades agora, para a gente moer, para a gente chegar, tá chegando os sims. A partir do momento agora eu não vejo mais sim, claro, vixe, chegou um sim até mais clareado do que os outros ali. Nesse momento, então, meus queridos, vamos começar a aquecer, vamos lá. Ah, professor, o que é isso? Que questão top é essa? Para moer o concorrente, professor, é isso? É para moer o concorrente. Professor, já caiu essa questão no Enem, professor? Não. Pode cair? Pode. Quem vai acertar, professor? Eu vou acertar, porque eu sou mais top. Eu assisto às aulas Enem vem para Ubra, né? Não, Nilão. Enem vem para Ubra, porque meu coração tá contigo também, Nilão. Tá lá, Enem vem para Ubra, tá conosco aqui. Então, o que a gente precisa agora, meus queridos? Entender tudo isso aqui, né? A gente entendendo, a gente vai lá. Então, aqui para a gente tá um zoom melhor nessa questão, né? Olha que questão bacana para a gente entender, Super Nilo, que a gente vai lá. Vou seguir uma dica do Nilão. Quem já assistiu a aula do Enão, do Nilão, a aula não do Enão, a aula do Nilão, a aula do Rafael Gatim, que não está na sala conosco hoje. O melhor de tudo, lápis e caneta na mão na hora da questão para a gente grifar tudo. Nós temos nossa super caneta aqui também para grifar, para a gente fazer aqui o que a gente faz de melhor, né? Então, vamos lá. Fotossíntese. Professor, isso é complicado. É para os outros que não estão assistindo aqui, se liga no Enem. Não está conosco aqui, não se liga Enem Ubra. A fotossíntese é um processo nutritivo fundamental, muito bem, fundamental. Nós que estamos aqui sabemos que a fonte de biomassa é fonte para a produção de carboidrato. Isso é muito importante quando a gente fala de processo produtivo fundamental. Isso é importante, grifem sempre isso aí. Por quê? Fotossíntese quer dizer que é o processo pelo qual nós vamos produzir biomassa na forma de carboidrato. Quem são os esqueletos carbônicos para produzir essa biomassa? CO2. CO2 vão formar esses esqueletos carbônicos, formar uma molécula orgânica aí do tipo OSE. Nós vamos ver isso na aula de Química Orgânica com Super Nilo também. Titi vai estar aqui junto de todos vocês para a gente fazer isso. Bom, dos seres vivos, claro que a gente sabe que é especial para as plantas que têm a capacidade de fazer fotossíntese, mas ocorre também em algas verdes. Aquelas algas verdes que estão ali, a gente sabe que tem aí também, principalmente vegetais, como a gente já sabe, para a produção de moléculas orgânicas a partir dos esqueletos carbônicos, do gás carbônico. Obviamente, nós precisamos também de água para retirar esses elétrons da água ali, catalisados pela energia luminosa que está aqui. Titi falou tudo de fotossíntese. Falou, porque nós estamos fazendo uma revisão aqui da fotossíntese, né? Uma revisão primeira da fotossíntese.
Por quê? Fotossíntese compreende duas fases bem distintas. Uma fase dependente de luz, que a literatura aí, alguns livros chamam de fase clara, e aquela fase que não depende de luz, que alguns livros chamam de fase escura. Está aqui no enunciado a questão. Titi, mas que massa, ele conta tudo na questão. Todas as questões do Enem vai contar tudo? Vai. Então, nós aqui que somos os melhores de bom, nós aqui que levantamos o martelo do Thor, nós vamos estar mais calmos lá para que a gente consiga, então, acabar com o concorrente lá na hora da prova. Nós vamos moer o concorrente na hora da prova. Pois bem, quando a gente fala das reações luminosas, essas reações aqui que são dependentes de luz, estão ocorrendo lá no cloroplasto das células vegetais, né? Excitando a clorofila. A clorofila que está ancorada, ela está ali entremeada naquela membrana lá chamada de tilacoide, naqueles canalículos dentro do cloroplasto, Titi. É ali. E ela excita pela luz, né? Então, a excitação, Nilon uma vez me falou assim, Carlos, tudo que excita perde alguma coisa e quimicamente perde elétrons. Perde elétrons. Obviamente, né? Cria essa excitação, perda de elétrons para ser transferidos lá, para eu ligar uma molécula de CO2 na outra, uma na outra, uma na outra, até formar uma triose, né? O grupamento hidroxila lá com 3 carbonos nilão vai voltar aí com a gente moendo nisso tudo. 2 trioses formam, então, uma hexose, 6 carbonos. Aí eu já tenho uma glicose. Professor, glicose, molécula energética que pode entrar lá na respiração celular, nós vamos falar disso mais para frente também, e fornecer energia química para qualquer indivíduo na forma de ATP. Muito bom. Muito bom. Essas reações, então, dependentes da luz, eu dependo da clorofila, lá na minha, naquele arquiteto, naquela organela minha lá chamada de cloroplasto, e dependente também de água. Titi, água é importante para qualquer ser vivo, todo e qualquer ser vivo, essa molécula aqui tem que aparecer. Nenhum ser vivo sobrevive com menos do que 50%, menos do que 55% de água. Então, aí, me fornece algumas moléculas importantes, como ATP, pouco ATP produzido nessas reações aqui, dependentes de clorofila A e clorofila B, principalmente, para plantas terrestres e também para algumas algas verdes aquáticas, outros tipos de clorofila para aquelas aquáticas, mas coenzimas liberadas na forma reduzida. Perceba aqui, ó, essa coenzima, essa nicotina diamida aqui, ó, na forma reduzida, na forma H2, com excesso de elétrons. Titi, de onde vem esses elétrons? Retirados da água. Da água retirou e foram trazidos para cá. Olha que bonito, professor. É lindo, meus queridos. Para quem está ligado aqui no Se Liga Enem Ubra. Bacana. Esse poder redutor aqui é levado para as reações agora, que nós chamamos de reações do escuro, ou aquelas reações que não são dependentes da luz. Ela pode ocorrer também no claro. Cuidado, se vier essa pegadinha, você está preparado, você que é aluno top, você que vai ser profissional de sucesso, escolher onde você vai estudar, na excelente faculdade, vai falar que também pode ocorrer no claro, professor. Pode sim, que são aquelas reações ali, que a gente chama de etapa bioquímica da fotossíntese, que não dependem de luz. Não dependem de luz. O que ocorre nessas etapas bioquímicas essas etapas bioquímicas da fotossíntese, Titi? Tem uma enzima de cunho proteico, uma proteína com função enzimática, a mais abundante do planeta. Vai ser o nome do meu primeiro chuninho, rubisco. Apelidada de rubisco, uma enzima chamada de ribulose 1,5-bisfosfato. Preciso decorar, professor? Não, porque toda questão que aparecer essas reações enzimáticas vai dar o nome da enzima para você. Precisa saber que ela é uma catalisadora. Ela vai catalisar o quê? A ligação de CO2 com outro CO2, formando uma triose. Depois, de novo, uma CO2 com outro CO2, formando outra triose. Professor, o que isso significa? Que 2 trioses eu vou formar uma hexose
com 6 carbonos aqui. Nossa, titi, você está me instruindo, está dando água na boca de assistir a aula do Milão? Sim, exatamente disso. Professor, pode misturar uma questão lá no Enem de química orgânica com biologia em ciências da natureza? Sim, isso pode ocorrer e quem está aqui conosco está preparado. Pois bem, eu entendi, professor, eu entendi a questão. É claro que nós estamos fazendo uma revisão teórico-prática aqui, já para matar as questões. Bati o olho, vi aqui no meu enunciado que está se tratando de fotossíntese, rabisquei tudo que eu preciso saber de fotossíntese, rabisquem a prova. Vai por nós, Nilão já deu a dica aqui, Rafinha Gatinho já deu a dica aqui, rabisquem a prova. Rabisca a prova, professora Narcisa, mais bonita. Sim ou não, minha querida? Né? Sim, muito importante, pessoal. Nós estamos aproveitando esse momento para que a gente possa revisar com vocês também os conteúdos na área biológica. E qualquer dúvida, coloca no chat que eu paro o professor aqui, está empolgado para fazer as perguntas de vocês, tá bom? Pode perguntar no chat que eu paro ele aqui para perguntar a vocês. Vamos seguindo aí. Fotossíntese, top! Seguinte, pessoal, boa dica da professora Narcisa, a mais linda do planeta. Não deixem dúvida passar. Se tiver dúvida, qualquer pergunta, volta aqui no chat. Às vezes, uma dúvida simples. E aí é muito importante, galera, é muito importante. Eu vou relembrar, Nilão, meu orientador, mora aqui. Uma dúvida simples pode levar a uma compreensão complexa de uma questão de nível hard lá no Enem. E a gente sabe que o cálculo da nota final não é necessariamente por número de questões acertadas, e sim o nível que a questão está. Né? Então, normalmente, uma questão de metabolismo que envolva respiração, uma questão de metabolismo que envolva fotossíntese, por enquanto nós estamos falando de fotossíntese aqui, e com função especial da fotossíntese, função primordial da fotossíntese, produzir carboidrato, produzir biomassa, molécula. Professor, mas produz CO2? Não, CO2, desculpem, produz oxigênio? Um resto metabólico, vamos dizer assim, um resto metabólico que fica ali, vai para a atmosfera, professor? Se for aquelas algas unicelulares, chega aí. Esses organismos multicelulares, essas árvores frondosas, na beira do Paranaíba aqui, né? Aí as margens dos grandes rios nessa nação, não chega aí para a atmosfera, é utilizado lá no processo de respiração, que é exatamente o contrário. O processo de respiração vai degradar, vai juntar esse oxigênio para degradar aqui o carboidrato e liberar para a atmosfera CO2. Professor, liberou CO2 na atmosfera, é capturado novamente na fotossíntese? Sim. Fotossíntese é o contrário da respiração? Sim. Só os alunos mais bem preparados estão aqui. E eu sei disso que vocês... Nós vamos fazer uma revisão de provão do Enem depois aqui ao vivo e nós vamos matar tudo aqui, provar que os alunos são mais do que isso. Vamos jogar na caçapa agora. Olha que questão maravilhosa, professora mais bonita. Olha, Nilão, meu herói, né? Nosso orientador mor. Analise as afirmativas referentes a estas fases. Quais fases? Que envolvem a fotossíntese, como a gente estava revisando. Bom, primeira delas, na fase luminosa, ocorre a absorção de luz. Sim, fase luminosa, como nós falamos anteriormente, ela é dependente de luz. Perfeito, né? Muito bom. E a transformação da energia luminosa em energia química de ATP. Sim, esse ATP, ele é utilizado, ele é produzido aqui na reação luminosa, e percebam que a própria questão está dizendo isso. Por isso que é fundamental lá na hora da prova, calma de interpretação. Já dizia meu amigo Nilão, a interpretação é 40% da prova. Né? Calma leva a uma melhor interpretação, bom preparo físico, mental leva a melhor interpretação, é 40% da prova feita. Ora, a reação do claro, professor, querido professor, deixa eu trocar a cor aqui para gente,
né, trocar a cor aqui para a gente não ficar tão na mesma, a reação do claro, olha só a setinha aqui passando, a setinha passando aqui, olha só, leva a produção de ATP para a reação seguinte. Para quê? Para recuperar, esse ATP é utilizado para recuperar a enzima rubisco na reação bioquímica, para ela capturar mais CO2. A rubisco, ela captura CO2, por isso que a proteína, a enzima mais abundante que tem no planeta, senão a gente não produz carboidrato. Então, a questão está me dizendo, e a transformação de energia luminosa em energia química de ATP, aqui, então, nós podemos pegar essa questão agora, nesse momento, e marcar como ela sendo verdadeira. Verdadeira, né? Um Vzinho aqui. Number 2. Na fase luminosa também ocorre a quebra das moléculas de água em hidrogênio. Esse hidrogênio aqui, ele é liberado na forma de prótons lá, para a gente produzir o ATP, tá? Depois nós vamos vir com questões mais complexas para esse hidrogênio aí, por que é produzido o ATP, e oxigênio sendo este último liberado pela planta. Galera, considera que sim, liberado pela planta, porque não existe um estoque, um reservatório de oxigênio na planta. Então, às vezes, o examinador vem para confundir a gente. Então, nesse sentido, considera dessa forma, sim, o oxigênio é um gás. Para a gente prender gás, nós vamos ver aí nas aulas de físico-química com o Nilão também, que a gente exige uma arquitetura física muito maior. Então, beleza, 2 questões matadas com tranquilidade, botadas no peito. Professor, se eu já tenho certeza de 2 afirmativas, eu posso pôr a mão no meu martelo do Thor, que vai estar do meu lado na hora da prova? Sim, sim, porque depois você pode até excluir as outras alternativas na hora de marcar correto, bater no peito e levantar o martelo do Thor. A hora que você levantar o martelo do Thor, meu amigo, principalmente para meu amigo, minha amiga, não é uma questão difícil, não é uma questão de nível bom, de nível top lá no Enem, seu concorrente ali do lado, né, ele já treme tudo, ele já treme, já começa a suar, ele já abre um chocolate que acha que o chocolate vai resolver a vida dele, sendo que 70% da vida dele está sendo resolvida com conhecimento, né? Então a gente já vai lá. Titi, olha essa afirmativa 3, parece que ela está mais complexa. Às vezes não. Tem gente que apavora quando olha uma prova e vê texto longo. Não apavorem, meus queridos. Por mais que tenha promessa, a gente não sabe o que vai ser o Enem, já tem a promessa da prova ser todas as provas num único dia, e uma prova mais reduzida, não apavorem. Vamos analisar. Nós temos o conhecimento e o martelo do Thor do lado para o nosso maior poder. A fase escura ocorre no tilacoide. Professor, isso aí exige um conhecimento morfofisiológico lá do cloroplasto, exige, né? E percebam, a fase escura ocorre no tilacoide. Quando a gente verifica, e a gente falou no início da nossa conversa, que a fase clara, dependente de luz, ocorre no tilacoide porque está cheio de clorofila lá ancorada. A fase do claro, e aqui ele falou de escuro, titio. Olha só, membrana clorofilada. Isso aqui está corretíssimo. Membrana clorofilada está corretíssimo. Mas fase do escuro no tilacoide, não. Ela ocorre lá no estroma, que é aquele ergastoplasma dentro do cloroplasto. Professor, eu posso falar que é o ergastoplasma? Não. Você vai chamar de estroma, tá? Ou estroma. Estroma com S mudo, ou estroma. Não vai falar disso aí. Professor, tá errada essa questão demais. Como eu aprendi aqui em Tombiara, toró de errado, meus queridos. Não dá desse jeito. Do cloroplasto e compreende a construção de glicídios a partir de moléculas. Outro erro para pegar aquele distraído que não tem o martelo do Thor. Moléculas de monóxido de carbono. Monóxido de carbono na célula, ela é tóxica. Ela rouba elétrons, tá? Ela é tóxica. Monóxido de carbono. Titi, erradíssima essa aqui, erradíssima. Ora, agora é só ter calma para marcar a questão, Titi? Sim, só ter calma. Então, pode-se afirmar. E outra coisa, galera, cuidado para não ter uma negação aqui, ó. Pode-se afirmar que
É a calma agora para levantar o martelo do Thor. É a calma que a gente precisa agora para levantar o martelo do Thor. Pode-se afirmar. Questão 1 e 2 estão corretos. Não teve nem graça. Letra A de cara. Nossa. Podíamos ter invertido. Podemos começar pela E, né? Somente a 3 está correta. Não, ela é a única incorreta. Arrisca ela. Vamos por aqui. 2 e 3 estão corretas. A 3 nós já falamos que está incorreta. 2 e 3 estão corretas, que repetiu, mas acontece, isso aí pode acontecer, você não vai nem reclamar para o fiscal que está errado, você arrisca direto. A 3 nós já vimos que está incorreta aqui, então restou letra A. Olha que espetáculo. Teta, não foi teta, meus queridos? Eu acho que foi teta. Teta para quem tem preparado conosco. Teta, quem assistiu aula com o Titi, vai levar de presente coraçãozinho do Titi aqui. Vai levar presente coraçãozinho do Titi amarrado como presente de muito sucesso. Olha que espetáculo da natureza. Olha que espetáculo. Matou uma questão de nível que o seu concorrente não vai saber responder. Titi está aqui do lado, seu concorrente não vai. Você já saiu muito, muito na frente dele. Obviamente que cada questão que você matar no peito, tiver certeza e saber que está moendo o concorrente, você vai levantar o martelo do Thor para a gente com muita certeza de garantia. Teta ou não é teta, meus queridos? Perguntas, meus queridos. Olha que espetáculo, professora. Carlos. Sim, meu herói. Só aproveitando o gancho, né? Porque, na verdade, essa desconexão entre os conteúdos, ela só existe para começar a formar conhecimento. Mas chega um momento da vida que você tem que começar a amarrar tudo. O tempo inteiro você precisou falar do nosso elétron, né? O tempo inteiro você precisou de uma luz que está trazendo uma certa energia na sua forma dos fótons de energia, e esse elétron que está ali na eletrosfera de cada átomo, ele tem duas condições básicas de se comportar. Ou ele é arrancado, ou ele tem apenas um comportamento de aumento de energia. Então, você observou aí que você estava falando de uma reação química. Então, o aluno tem que ficar bem ciente o que é uma reação química que acontece em todos esses fenômenos biológicos e outros. É nada mais que esse elétron absorver essa energia e conseguir... Uma reação química, você faz o quê? Você quebra uma ligação entre átomos, uma molécula, para formar uma nova ligação em busca de estabilidade. Em alguns casos, essa energia desses fótons que chegam, ela é tão grande que chega a ser arrancado esse elétron, onde nós temos lá na física moderna os efeitos fotoelétricos da vida. Mas enquanto essa energia que chega não consegue tudo isso, existem condições, eu vou ter reações químicas, que são mudanças na eletrosfera desse átomo. Quando eu tenho uma mudança no núcleo desse átomo, aí eu tenho alguma coisa radioativa. Aí são as reações chamadas de nucleares. As reações trabalhadas na biologia são as reações químicas, que envolvem exatamente o comportamento de, basicamente, esse elétron e a energia que chega para ele, tá? Só para casar isso aí um pouquinho com a química. Nilão, tô tão arrepiado aqui, não é de frio não, meu querido, tenha certeza que é de emoção. É bom demais trabalhar com esse time de peso, é um dream team, é um povo espetacular. E outra, Nilão, quando a gente vai fazendo os cálculos de elemento ali dos singletos mais energeticamente mais instáveis, é onde nós temos o primórdio das reações ali dependentes dos fótons para arrancar aqueles spins ali da eletrosfera mais energética, onde estão orbitando aqueles elétrons, né, meu querido? Exatamente. E segue o fluxo. Nossa, meu querido. Nilão, não sei se você percebeu, até o coraçãozinho aqui piscou para você, meu herói. Então lá. Dúvidas, meus queridos, podem soltar aí no chat, a gente faz mais uma explanação aí, senão a gente segue para frente aí, meus queridos, tá? Se não, solta no chat que a professora mais linda aqui do planeta tá nos ajudando aqui para a gente conseguir aí. Galera, uma questão aí também que não veio no Enem ainda, circula em muitos materiais que a gente tem aí, materiais preparatórios, materiais que a gente compra aí em algumas editoras e assim por diante, né?
De novo, envolve figura, padrão Enem, né? Análise de figura, de texto, de contextualização com outras áreas de conhecimento, isso é extremamente importante. Bom, figuras 1 e 2, aqui diz, mostram um experimento para o estudo da fotossíntese na planta aquática Elódia, né? Da Elódia canadensis, clássica aí para a gente fazer experimento, principalmente ali de citoesqueleto, movimentando aqueles cloroplastos dentro da célula, dá para a gente ver com muita facilidade em microscópios mais simples, inclusive, tá? Elódio. Na figura 1, ramos de igual tamanho foram colocados em tubos. Então, olha o controle do experimento. Ramos de igual tamanho foram colocados em tubos, estão entubadas. Hermeticamente significa que nada entra, nada sai dali dos tubos, contendo água e azul de bromotimol. Professor, não sei o que é azul de bromotimol, um corante, tá? Ele tem cor azul, não sei. É para desesperar? Não, você não. O seu concorrente é para desesperar. Quem está aqui conosco é melhor de bom e não é para desesperar. É assim que é para a gente fazer, né? E aí, ele vem explicando, não é para você ter esse conhecimento. O que é o azul de bromotimol? Solução indicadora que apresenta coloração verde em meio neutro. Ô, Nilão, físico-química chegando aí, no ambiente neutro, ácido ou alcalino. Então, olha só que bacana. Solução indicadora que apresenta coloração verde em ambiente neutro, amarela em ambiente ácido e, por fim, azul em ambiente básico. Olha que bacana disso aqui. Então, ela apresenta 3 cores. Verde, quando está neutro. Azul, quando está básico ou alcalino. E amarelo em meio ácido. Nossa, professor, vai ter reação ali dentro? Vai. Se ele falou que tem reação química, vai ter ali. E a gente fala de reação bioquímica porque está envolvendo o organismo vivo. Na figura 2, está indicada a variação das taxas de fotossíntese. Aqui vem o que a gente precisa analisar. Variação das taxas de fotossíntese. Ora, professor, que massa! Professora mais bonita, a gente já está rabiscando a prova. É importante? É, para a gente já colocar uma mão no martelo do Thor, né? Eu estou rabiscando com a outra mão, vou levantar o martelo do Thor para que eu matei mais uma questão. Aí a gente contrapõe fotossíntese e respiração dessa planta em função da intensidade luminosa. Professor Nilo, tem uma variação aqui? Tem a variação que é a intensidade luminosa. Pois bem, mas tem um corante para indicar se o meio está alcalino, básico ou neutro. Muito bem. Ou melhor, alcalino, ácido ou neutro. Titi falou errado, né? Quando eu falo básico ou alcalino, a mesma coisa ali. Que bacana, professor. Olha a figura 1, então. A figura 1 tem uma fonte luminosa aqui, um sol, todo mundo quer sol nessa época, né? A intensidade o tubo ficou amarelo. Isso aqui é importante. Isso aqui é toró de importante. A gente precisa levantar o martelo do Thor. Sob intensidade luminosa, o que aconteceu? Ficou amarelo. Depois, sob intensidade 2, ele ficou verde, né? Sobre intensidade 3, amarelo. Intensidade nível 2, verde. Intensidade nível 1, ele ficou azul. Azul. Ora, professor, então significa que amarelo, ele está neutro. Intensidade de luz 3, ele está neutro, né? Aí você pode vir aqui, ó, para não esquecer, você pode vir e escrever aqui, ou pelo menos colocar, né? O Titi tá só com o touchpad aqui, tá difícil de escrever, mas, vamos lá, nível 2, ele tá, então, vamos confirmar aqui em cima, volta aqui no texto para a gente confirmar, então, olha só, ele tá, não, perdão, o Titi errou aqui, vamos apagar, o Titi errou, tem aqui, ó, ou rabisca lá para não perder tempo, ou pega a borracha aqui e rabisca. Amarelo significa que ele tá, amarelo significa que
que ele está ácido. Ácido, amarelo é ácido. Nossa, professor, não pode errar, senão o concorrente vai rir de mim. Exatamente. Amarelo significa que ele está ácido. Verde significa que ele está neutro. Neutro. O verde que é neutro. Não pode confundir verde com amarelo. Verde significa que ele está neutro, né? E, por fim, ele, com a coloração azul, significa que ele está básico ou alcalino. Muito bom. Então, a gente tem 3 níveis de luz, né? Nós temos 3, ele está básico ou alcalino. Muito bom, muito bom. Na figura 2 aqui, então, ele tem aqui o CO2 desprendido, né? Então, o que significa a partir dessa curva aqui para baixo? Deixa eu trocar a cor aqui. Olha que bacana, vou trocar aqui. Aqui significa que ele está desprendendo CO2. Desprendendo CO2 é respiração ou fotossíntese? Né? Aqui significa, então, que eu tenho somente respiração. Aqui para cima significa que eu estou absorvendo o CO2. Então, significa que eu tenho fotossíntese. Eu tenho aqui um ponto muito interessante, onde fotossíntese combina com respiração, que é chamado de ponto de compensação fótica, onde a taxa de produção de carboidrato é igual à taxa de consumo do carboidrato. O consumo do carboidrato é realizado pela respiração, a produção do carboidrato é realizada pela fotossíntese. Nossa, professor, eu conheço muito, vou moer meu concorrente. Vai. Bom, fiz aqui algumas análises no experimento e vou analisar. Com relação ao experimento descrito, pode-se afirmar que, é uma afirmativa. Na figura 2, lá no ponto B, então, ó, lá no ponto B, na figura 2, a planta encontra-se no ponto de compensação luminoso ou fótico, como o Titi disse. Até aqui tá beleza, até aqui, ó, tá corretíssimo. E nesse ponto a taxa de fotossíntese é igual. Nossa, que sem graça. Logo na letra A, de novo. Titi, eu posso levantar o martelo do Thor? Não, confira as outras. Confira as outras, para a gente não cair em tentação. Mas seu martelo do Thor já chegou à metade da altura para levantar, seu concorrente já ficou doido, ele embananou. Na figura 2, o ponto A, a planta encontra-se a taxa de fotossíntese maior do que a taxa de respiração. Vamos lá confirmar. Não, meus queridos, olha aqui o ponto A, eu tenho respiração maior do que fotossíntese. Quem me disse isso, professor? O CO2 desprendido aqui, o próprio gráfico. Eu não preciso desesperar. Eu me preparei melhor, eu me preparei mais. Eu estou no sabadão, aqui no Se Liga no Enem Ubra. Eu vou moer o concorrente, professor. Vai sim. Vai sim. Então, a taxa de fotossíntese não é maior do que a de respiração, e sim a respiração maior do que a fotossíntese. Ora, professor, levantei mais um pouco o martelo do Thor. Sim. Na figura 2, no ponto C, a planta encontra-se com a taxa de fotossíntese menor do que a respiração. Não, gente, olha só, a fotossíntese é maior do que a respiração. 2 pontos para eu ver, olha só o gráfico da fotossíntese aqui. Titi Rafael, Titi Nilo vão trabalhar muito gráfico com todos vocês também. Fotossíntese maior, outra daqui para cima, olhem só. Vejam bem, daqui para cima, eu tenho CO2 absorvido. Quem absorve CO2 é a condição de fotossíntese e não de respiração. Titi, está errada essa letra C completamente. Completamente errado. Letra D, na figura 1 do tubo 2, existe maior chance de sobrevivência da Elódia. Figura 1, tubo 2. Tubo 2, maior sobrevivência. Intensidade 2, neutro. O que vai determinar essa condição aqui de acidez, basicidade que tem para a gente na água, meus queridos? Vejam só. Quanto mais CO2, percebam que o experimento é uma Elódia
fechada, né? Uma elódia, uma planta aquática, então ela está na água, fechada na água com o corante, Pois bem, professor, vai determinar a acidez e basicidade de que forma nesse corante? Pelo CO2 desprendido. Como que eu sei disso, professor? Olha, são as reações bioquímicas capazes de uma planta realizar dentro d'água. Ou é respiração, ou é fotossíntese. É um ser vivo. São as reações. O que que tem, professor, nessas reações químicas de muito interesse? Se a gente lembrar da questão anterior, a molécula-chave, nesse caso, em homenagem ao meu amigo Nilão, é o CO2. CO2, professor. O que acontece? Fotossíntese absorve muito CO2, então eu retiro todo o CO2 que está na água. Respiração, a planta libera o CO2. Fotossíntese, ela absorve o CO2. Respiração, ela libera o CO2. Professor, se o tubo está hermeticamente fechado, esse CO2 então fica na água? Sim! Só que quando eu tenho muito CO2 na água, esse CO2 combina com a água formando ácido carbônico. Professor Nilão, ácido carbônico tem caráter ácido, alcalino ou neutro? Tem caráter ácido, meu amigo, que libera o hidrônio H3O+, que vai diminuir o pH da solução, causando transformações. E lembrando para o aluno aí, que quando você fala aí da questão do azul de bromotimol, que é um indicador ácido-base, na verdade é um nome que a gente dá, mas para várias situações. Porque se ele muda a coloração, que é uma das possíveis indicações de uma reação química ocorrendo, há um deslocamento. Então, essa solução de azul de bromotimol, como grande parte dos indicadores ácido-base, eles são uma condição de equilíbrio químico. Um equilíbrio químico é uma reação reversível que alguma coisa pode alterar o deslocamento e mudar o tipo de substância e, consequentemente, você tem cores diferentes. No nosso caso aí, eu posso promover isso através de intensidade de luz, através da questão de produção maior ou menor do CO2, que é o nosso grande responsável, junto com o gás metano, pelo efeito estufa, que nós vamos estudar um dia nas aulas de química. Só para complementar aí, amigo. Meu Deus do céu, eu estou tão arrepiado que eu vou soltar um coraçãozinho aqui em homenagem a todos que estão aqui conosco e ao Nilão, que fez participação, adentramento especial nesse momento aqui conosco. Loucura. Então, olha o que o Nilão colocou para a gente nesse momento aqui. Deixa eu tirar só essa figurinha. Aqui, o Nilão, muito bem, para voltar aos nossos rabiscos que fazem. Muita intensidade luminosa significa que eu tenho, então, uma condição em que eu tenho alta taxa de fotossíntese ou respiração, né? Significa que a fotossíntese não está sendo ativa, ficou amarelo porque eu liberei CO2, formou ácido carbônico amarelo meio ácido significa, então, que eu tenho ácido carbônico. Fotossíntese está ocorrendo, então, quando eu absorvo muito CO2, não tenho CO2 ali, o meio está neutro ou levemente alcalino. Então, em densidade 2 ou 1 aí para Elódia canadensis, para a gente ter. Então, lá na letra D, na figura 1, no tubo 2, existe maior chance de sobrevivência da Elódia. Também está correto. Na figura 1, tubo 2, maior chance de sobrevivência da Elódia. Também está correto uma dessa aqui, né? Porque ela está neutro no tubo 2, é isso mesmo que ela está falando? Tubo 2 também está correto ali, maior chance de sobrevivência da Elódia. Também está correto, figura 1 aí, solução neutra com baixa intensidade luminosa. Professor, e aí, a questão está furada? Está furada a priori, só que a Elódia, para sobreviver, ela também tem que ter a reação de respiração. Você não pode dizer necessariamente que ela vai sobreviver somente pela taxa de fotossíntese. Aí vem a pegadinha da questão.
Se você chegar nervoso ali, não tem o conhecimento suficiente, coloca-se ali que essa condição de sobrevivência da elódia é somente pela fotossíntese. Não, ela também precisa degradar o carboidrato para ela ter reação metabólica para o efeito de respiração, produção de ATP. Você não vai marcar essa questão. Você vai deixar para o concorrente nervoso, com batimento cardíaco acelerado, fazer uma dessa aí. Você não vai cair nessa aí, não vai cair nessa figura. Maior chance de sobrevivência. Não é assim. Não é dito somente pela fotossíntese. Eu balanço fotossíntese mais respiração. Letra E, finalmente, letra E, para o crescimento de uma planta, a mesma deve apresentar atividade metabólica no ponto A. No ponto A. Meus queridos, ponto A, nós já vimos aqui que ela só tem respiração. Respiração consome o carboidrato, consome matéria orgânica, consome biomassa. Se está consumindo tudo, vai virar pura magreza. Jamais vai ter o torresmo do tio Nilão. Jamais vai ter isso. Nenhum organismo sobrevive por isso, porque significa que ele vai ter respiração máxima e nada de produção de biomassa. Novamente, questão correta, letra A de Carlos André, moeu lá na minha prova, moeu, detonou, desajustou o concorrente. De novo, já levanta o martelo do Thor do poder para que a gente tenha lá a garantia de muito sucesso e fala assim, mais uma na caçapa, professor, olha que beleza, né? Mais uma questão aí desenvolvida com muita segurança, uma questão de nível complexo que envolve metabolismo, envolve conhecimento multidisciplinar, mais do que isso. Pensem quantos dos seus concorrentes vão estar dando conta disso. Meus queridos, eu vou falar uma coisa. Eu vi no chat aí que tem muita gente que está acompanhando assiduamente as aulas aqui, Nilão. Eu estou achando que esse grupo aqui vai moer no Enem. Achando não, tenho certeza absoluta. Bora, meus queridos, bora lá que nós temos tempo aí. Titi fala demais, tem muita questão para a gente ver. Questão típica ainda. Professor, já caiu no Enem? Ainda não, é inédita, ainda não. Pode vir no Enem? Pode sim. Pode vir para o Enem. Deixa eu ampliar aqui para ficar todo mundo mais atento aí, porque tem gente que está sem óculos precisando. Bateu o olho nisso aqui, meus queridos? Lembrem de que o concorrente nervoso, sem levantar o martelo do Thor, vai falar, nossa, é o sereno na planta. Serenou, tá ali. Pode até acontecer por um fenômeno físico-químico chamado de adsorção. Nilão vai voltar, eu vou ser assistente do Nilão, por trás do Nilão, junto da Vanessa, né? Vou ser assistente do Nilão para a gente chegar ali e trabalhar com essas características físico-químicas também. Pode acontecer, professor? Pode. Muitas vezes as folhas nas plantas exibem características de cerídeos, que impedem essa adsorção, né? São substâncias hidrofóbicas, repelem a condição de adesão da molécula de água, tá? Muito cuidado para não confundir coesão com adesão. Nilão vai destrinchar isso depois para a gente, com muito vigor, com muita dedicação também, Titi por trás, aqui ao lado da Vanessa, mas a gente vai. Essas gotas formadas, principalmente na bordadura, nós chamamos de gutação. Tá. Professor, ocorre em todas as plantas? Não. Ora, mas eu já passei aqui na beira-rio, professor, e senti uma gota dessa na minha testa. Era o fax ou o e-mail de alguma feed, de uma cigarra que estava ali. Você levou ele na testa, né? Nossa, eu pensei que a planta estava transpirando. Nada disso. Nós vamos tirar esses paradigmas da cabeça, tá? Nada disso. Era uma gutação, professor? Também não. Gutação ou sudação não ocorre em plantas lenhosas, somente em herbáceas, né? Em especial, gramíneas. Que, professor, gramíneas, sim, milho, arroz, trigo, milheto, sorgo, cana.
Ah, professor, por isso que o Nilo vai passear no canavial de manhã cedo e sai lá de que forma, Nilão? Nilão errou o microfone. Que Nilão sai de lá conversa é molhado. essa aí? Que negócio é esse de canavial? Que Quando você conversa vai é essa? passear no milharal, no milharal, então, Nilão, de manhã cedo, sai lá de que forma, meu querido? Pera aí, eu não entendi qual que foi a pergunta. Eu tava mexendo no microfone. Eu sei, eu sei. Nilão, histórias de domingo de manhã, Nilão. Você vai passear no meio do canavial, pode ser? Ah, Você sai de lá de que forma, Nilão? Com uma voltinha dentro. apaixonado. Ah, que bom, meu querido. Sou seu fã, Nilão, tá? Ah, professor, serenou. Não, meus queridos, tá? A condição de condensação do orvalho, você precisa de diferença de temperatura muito grande, porque a capacidade térmica da água é muito grande. Gramínea, você tem um fenômeno ali de gutação ali também. Professor, pode uma questão dessa no ENAD? Ora, minha do Enad, desculpa, Enem, Titi falou errado aqui, vai vir no Enem, minha bola de cristal tá vindo aí que pode chegar a qualquer momento, o examinador tá prontinho para bater uma dessa dentro, Milão, né? Bota uma dessa aí. Morango, tá? Tem esse fenômeno, é herbácea aí também, muitas figuras de livros aí tem no morango, né? Vamos lá na questão então, Nilão. Em certas épocas do ano, verifica-se que o sereno, olha só como ele já colocou aqui, ele colocou, o examinador já colocou aqui, já em aspas, sempre que tiver aspas, vai lá dar uma circulada. Molha o gramado e o teto do carro. Tá, o teto do carro, a capacidade térmica do metal é muito diferente, a água pode chegar ali, tem uma variação ali de calor, de temperatura naquela ali, e criar o fenômeno de condensação. Os sapatos ficam molhados, né, ficou junto aqui, quando se caminha na grama de manhã cedo. Já sentiu isso também, né, Neilão? Já, Yes, já, yes. yes. O Nilão está estudando línguas ali também, né? O Nilão está estudando línguas. O que aconteceu com o sapato molhado? O povo diz que serenou no carro e na grama. O povo, então, uma linguajar aí, um linguajar, uma questão de senso comum. Ele já colocou senso comum, o povo e minha pova, senso comum. Um homem como observador há de ter visto pequenas gotas nas bordas de algumas folhas nessa mesma ocasião, o que trata de um fenômeno completamente diferente sobre esse fenômeno, agora a gente dizendo, sobre esse fenômeno, podemos afirmar que, olha, não é uma negativa, pode-se afirmar que teta, professor, é uma questão teta? É uma questão muito fácil, muito fácil. Professor, meu concorrente pode acertar também? Pode, mas é uma questão fácil, você vai acertar também para levantar o martelo do Thor. E lembre-se que você está na frente do concorrente, está estudando conosco, está se preparando melhor, vai moer tudo ali. Beleza. Deixa eu te ver aqui se a gente começa pela letra E ou pela letra A. Vamos pela A mesmo aqui, vamos pela A mesmo. Letra A de Carlos André, olha que bonito. Letra A de Carlos André. As gotas na grama aparecem através da transpiração realizada pelos estômatos. Titi falou uma coisa correta aqui. Transpiração é realizada pelos estômatos? Sim, sim, mas de manhã bem cedo, na madrugada, transpiração. Para transpirar, eu preciso de temperatura mais elevada. Eu de cara já coloco, opa, isso aqui está correto. De cara eu coloco que aqui não se trata de transpiração, então uma questão está errada. Opa, professor, animei para botar a mão no martelo do Thor. O concorrente ficou doido, e é para ficar mesmo, é para moer o concorrente. As melhores vagas das melhores instituições de ensino superior são para você, né? São para você que está aqui para a gente, conosco aqui, dedicando muito. Um fenômeno físico, tá? Se for condensação, é físico. Nilão já falou isso para a gente. Pois, já que a planta é fria, o vapor d'água condensa sempre na lâmina fina da borda, formando as gotículas observadas. Meus queridos, muito cuidado. O seu concorrente, numa questão teta dessa, ele vai chegar e marcar a letra B. Garanto para você.
Você pode até comparar a sua prova com ele vai ter marcado letra B, uma questão dessa. Você vai marcar? Não, porque ele colocou que a planta é fria e que o vapor vai condensar. Uai, professor, tinha um vapor de água lá na madrugada fria, né? Na madrugada fria que eu estava olhando para a lua. Mas eu tenho que saber que uma planta, se ocorre gutação, principalmente em gramínea. Gramínea é uma planta que, no mínimo, ela tem 85% do seu conteúdo sendo água. Água significa que a sua biomassa, 85% no mínimo da sua biomassa, é água. Então, ela é fria? Não é água com água. A capacidade térmica é igual. Você que está aqui conosco, prestes a levantar o martelo do Thor, não vai marcar essa questão. Né? Letra C. Faz parte, letra C de Carlos André, faz parte dos produtos obtidos pela fotossíntese realizada na epiderme. Mas falou um monte de besteira. Primeiro, fotossíntese, nós vimos que é uma reação bioquímica metabólica extremamente onerosa para qualquer vegetal. Depende de muita energia solar, energia química das moléculas ali envolvidas, energia fotônica também vinda do Sol. Eu preciso de energia. Nenhum ser vivo vai desperdiçar produto da fotossíntese, a não ser que tenha alguma coisa de volta. Já fica lá. Realizada pela epiderme da planta, professor? Jamais, porque eu estudei botânica, eu vou assistir às aulas de botânica também aqui no Se Liga no Enem, com a professora mais bonita aqui do planeta, com o professor Carlos André, vem o professor bonitão por aí também, conosco. Epiderme da planta são células mortas, né? Justapostas, né? Outra coisa, se cair lá, que cor é a epiderme da planta? O seu concorrente, que não tem o martelo do Thor, ele vai falar assim, é verde. Não, epiderme é transparente, é translúcida, melhor dizendo. Você vai moer fisicamente para ele, é translúcida, porque não tem clorofila. Clorofila está lá dentro do parênquima, é uma camada de células depois da epiderme, lá naquele conjunto de células que compõem o tecido do limbo foliar, né? Falou muita besteira, deixa o concorrente, né? As melhores vagas são suas, as melhores notas são suas, e o poder do martelo do Thor também é seu. Esse fenômeno chama-se... Vamos pular para a letra E de Carlos André, vamos pular, depois a gente volta na letra D, vamos pular para a letra E de Carlos André. É uma forma de reciclagem da água, pois a mesma cairá no solo e será totalmente reabsorvida pelas raízes da planta. Nossa, não vi, nossa, um mecanismo de reciclagem, nós vamos ver lá em ciclo da água, nas relações biogeoquímicas, lá na ecologia também, que nada a ver da reciclagem da água. Se a gente estivesse falando de fenômeno de evaporação, condensação e precipitação, poderia falar disso aí. Nós não estamos falando disso, simplesmente a gota ali, onde molhou o sapato do professor Nilão. Esse fenômeno chama-se, então, gutação. Se vocês virem gutação ou sudação, considerem a mesma coisa, porque tem livros adotados pelo Enem, como Amabis e Marto, César e César, que trazem também como sudação, e é observado normalmente quando o solo está encharcado e a umidade do ar é elevada, já que a planta não precisará economizar água. Marquei letra D de Carlos André, Milão. Que espetáculo! Fiz isso. Mais uma na caçapa, professor. Totalmente na caçapa. Já posso erguer o martelo do Thor. Completamente erguido o martelo do Thor. Desestabilizou o concorrente. Martelo do Thor na mão. Fez o que também, né? Levou o coraçãozinho do titio aí na caçapa também. Nós arrasamos em mais uma, detonamos mais uma. Galera, meus queridos, cansados? Tá de boa? Podemos avançar aí mais algumas questões? Digam pra gente aí no chat como que a gente tá. Se a gente... Nilão, meu querido, quer falar mais alguma coisa? Sim, enquanto o pessoal vai falando aí no chat, para dar um tempo para eles, você deixou aí no ar para que eu comentasse sobre a questão de coesão e adesão. O que acontece? A coesão, se você está vendo essa gota
de água, é porque as moléculas da água, elas interagem entre si. Isso é a coesão, certo? E ela fica, aí não está bem arredondado, porque tem a questão do efeito da gravidade, mas ela ficaria redonda por uma questão de tensão superficial. A adesão é o que você está vendo entre a água e a folha, que é a interação entre um líquido e um sólido. E essa interação depende muito de que tipo de molécula está em contato. Por exemplo, você citou o para-brisas do carro. Quando você vai fazer o para-brisas do carro, a gente deve escolher um vidro que tenha um tipo de material que tenha uma interação muito pequena com a água, porque se a água da chuva cair, ele vai escorrer, e justamente por isso que o vidro é inclinado. Então, a adesão entre o vidro e a água, ela tem que ser a mínima possível. Quando isso não pode ocorrer, eu passo uma substância, um óleo, por exemplo, que vai diminuir essa interação e fazer a água escorrer melhor. É porque você deixou no ar, então eu estou respondendo. E a questão da cor verde é porque a folha vai absorver todos os espectros de luz visível e só vai refletir difusamente a cor verde. É isso? Lindo, meu herói. Lindo, Nilão. Sou seu fã, meu herói. Quando eu crescer, quero ser igual ao Arthur. Meus queridos, podemos continuar sim ou não aí no chat pra gente? Vai posicionando a gente se tem pergunta ou não. E posiciona aí no chat pra gente. Podemos continuar sim ou não pra gente fazer. Se estão cansados, querendo tomar água. Deixa o Titi pegar uma água aqui também para vocês, porque aí a gente vai secando, né, Nilão? E a gente... Estão falando aqui, ó, podemos continuar sim. Opa, bom demais. Seguimos em frente, meus queridos. Vamos moendo o concorrente aí. Bem-vindos todos aqui. Dê uma olhada aqui na sala, tem ex-alunos do Titi aqui, tem gente, parceiraços, profissionais, professores aqui de renome dentro do chat também. Muito bacana, sejam bem-vindos. Um grande orgulho ter todos vocês aqui, meus queridos. A lavoura arrozeira na planície costeira do sul do Brasil, principalmente, onde nós produzimos bastante arroz, maior região produtora de arroz, comumente sofre perdas elevadas devido à salinização da água de irrigação, o que ocasiona prejuízos diretos com a redução de produção da lavoura. Fato isso, é um dado concreto, a Enem adora isso, os examinadores contextualizam muito esses fatos que tem aí. Pode vir, professor? Que não seja uma questão assim, mas pode vir aqui. Nossa, a professora mais linda do planeta me atualizou aqui agora, que já é uma questão que caiu no Enem, questão que roda por aí, professor, que bacana disso aí. Solos com processo de salinização avançado não são indicados, por exemplo, para o cultivo de arroz. As plantas retiram a água do solo quando as forças de embebição dos tecidos das raízes são superiores às forças com que a água é retida no solo. Quando a gente dá aula para o ensino superior, é um pouco mais aprofundado. O Titi gosta muito de uma situação dessa, como uma contextualização, né? Eu vou subir um pouco mais o zoom aqui para a gente, para melhorar o que a gente tem. Acho que estourou aqui o meu zoom, né? Deixa eu diminuir aqui novamente. Se tiver ruim para enxergar aí, avisem no chat, por favor, pessoal. A professora mais linda aqui ajuda o Titi a conduzir isso aqui. A gente está em toda uma condução fisiológica. Nem todos aqui vão para a área biológica, agrária, de produção aí, ou na área de agronegócios. Então, o que interessa para a gente agora é moer o concorrente na prova do Enem. Beleza. Então, ele deu uma contextualização, né? E aí, eu já posso retirar, nossa, está falando de salinização, de forças de condução dos tecidos das raízes e também da água. Ora, professor, então está falando ali dos fenômenos de absorção, mecanismos de condução de água, mecanismos ali, as forças que fazem isso, principalmente efeito osmótico que está nisso, já acende a antena. Enquanto seu concorrente do lado e todos os outros já passou a mão na cabeça, abriu outro chocolate, consumiu uma garrafa d'água, que vai tomar mais tempo dele indo no banheiro e voltando, você já está botando a mão no martelo do Thor de novo. Olha que espetáculo. A presença de sais na solução do solo
faz com que seja dificultada a absorção de água pelas plantas, né? Pelas plantas, beleza, né? Isso aqui está correto. Então, a presença de sais faz com que dificulte a absorção de água pelas plantas. Por quê? Porque eu estou aumentando a concentração de sais fora da planta. E eu sei que a água sempre flui do efeito do ambiente em menor concentração de sais para aquele mais concentrado em sais. Então, professor, para a planta absorver água, ela tem que ter uma concentração de sais dentro dela maior do que fora do solo. É isso. Você desestabilizou o seu concorrente. Você botou a mão no martelo do Thor. Somente com esse conceito muito simples, e que numa contextualização de produção como essa, imagina você lá fazendo a prova do Enem, uma questão nesse nível no seu colo e você vai moer. Você se preparou bem, você está revisando tudo conosco, se preparando melhor ainda aqui no Se Liga no Enem Ubra 2020. Isso provoca um fenômeno conhecido como seca fisiológica. Olha que espetáculo, meu Deus do céu. Que dor de cabeça para os agrônomos, professor. Sim! Que dor de cabeça para os biólogos, professor. Sim! Caracterizado pelo, né? Já foi lá o que a gente tem. Eu não sei se a gente começa pela letra E ou pela letra A aqui para ficar mais bonito para a gente, para dar mais emoção, para a gente moer o concorrente do lado. Galera, outra coisa, não deixem de rabiscar a prova. O Titi aqui passou aqui, vai rabiscando a prova, rabisca. Eu vou falar até uma coisa para vocês. Tá gravando isso aqui, mas eu vou deixar um negócio para vocês. Não conta para ninguém. Vai rabiscando a prova, rabisca bem as questões, que isso desestabiliza seu concorrente. Seu concorrente está ali do lado, louquinho para colar a sua prova, mesmo sabendo que o seu caderno de prova é diferente do dele. Mas ele quer colar da sua prova. Rabisca tudo, ele vai ficando doido. Vai ficando doido. Cada vez que você respirar e levantar o martelo do Thor e ele viu sua prova rabiscada, falou: esse cara sabe tudo. Sabe tudo, tá me moendo, não tem chance mais. Segundo dia, ele nem volta para fazer a prova, né? Fazendo uma nesse nível aí. Seca, rabisquem lá. Titi já não colocou. Vai lá, você já rabisca, por exemplo, o arroz. Ah, professor, que tá onde? Ah, tá lá no Rio Grande do Sul, região do Brasil, produz arroz irrigado lá, inundado, com aquelas inundações que tem lá, retiram água do solo. E olha só, colocando em embebição das raízes. Eu sei tudo isso aqui, você vai colocando questões chaves. Mesmo que o concorrente identificou qual questão que você está fazendo, ele já ficou doido, porque você rabiscou tudo, ele não sabe nem onde rabiscar. Ele ficou doido. Então, é um fenômeno conhecido como seca fisiológica. O que caracteriza isso? Eu já sei que tem um princípio. Eu preciso de maior concentração de sais no interior da planta do que do lado externo. O que aconteceu aqui foi maior concentração de sais do lado externo do que no interior da planta. Isso caracteriza como, então, seca fisiológica. Professor, eu com esse conhecimento, eu posso botar o martelo do Thor no colo? Já pode, porque você vai terminar de erguer ele. Pode, e vai levar coraçãozinho, né? No final, nós vamos estar na porta da escola, eu e o Nilão, para dar um beijo, né? Mas desse jeito aí. Aumento da salinidade em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior do que as células das raízes da planta. Nossa, podemos ir lá para a letra E? Vamos deixar essa letra A, né? Ó, vamos aqui. Ah, tô vendo aqui o tempo, galera. Vamos lá. Aumento da salinidade em que a água do solo, né? A água do solo aqui atinge uma concentração de sais maior do que as células das raízes das plantas, impedindo assim que a água seja absorvida, tá? Vou até mudar a cor aqui, Olha, vou colocar. Professor, vou marcar? Não, porque às vezes tem alguma pegadinha aqui pela frente. A gente volta, né? A gente volta. Aumento da salinidade em que o solo atinge um nível muito baixo de água. Não. Pode até acontecer, diminuiu a água, aumentou a salinidade. E as plantas não têm força de sucção para absorver a água. Meus queridos,
Força de sucção independe da concentração, ela é determinada somente pelo efeito de transpiração. Você pode ir lá escrever aqui bem grande ainda, transpiração, que aí você vai deixar seu concorrente louco, que você está botando conhecimento demais, mas você já riscou aqui que essa você não marca. Essa aqui não vem. Diminuição da salinidade, que atinge um nível em que as plantas não têm força de sucção. De novo, não, tá efeito de transpiração. Você vem aqui, corta, faz uma seta aqui, ó, que tá ligando a esse efeito que você conhece demais. O cara louco para colar da sua prova, o fiscal não tá nem olhando ainda e você tá deixando ele doido. Aumento da salinidade, que atinge um nível em que as plantas têm muita sudação. Não. Sudação, meus queridos, nós vimos na questão anterior, o efeito, o solo encharcado, excesso de água e também a atmosfera com excesso de umidade que se tem lá, né? Sudação, não, você já pode riscar aqui. Diminuição da salinidade, que atinge um nível em que as plantas ficam túrgidas, né? Aí não tem nada a ver com isso da turgescência, é um fenômeno de pressão positiva de raiz que a gente tem ali, né? Ou um fenômeno ali que a gente chama de simplesmente pelo efeito osmótico de entrada da água e não tem força de sudação para superá-la. Se encheu as raízes, se a planta ficou túrgida, a própria parede das células das vegetais nos vasos condutores vão fazer o efeito de sudação. A parede faz isso. Pensa na bexiga cheia d'água. As forças da parede para retroagir, elas vão, para ela voltar ao normal, para ela não estar deformada mais, vai expulsar a água dali. Você encaçapou outra questão. Corretíssima de novo, professor, corretíssima de novo. Mostrei o martelo do Thor, já levantei o martelo do Thor de novo, até o concorrente já não está suportando mais, o concorrente não quer voltar no outro dia para fazer a prova, porque toda hora você fez. O que você vai levar? Coraçãozinho do titio. Coraçãozinho do titi para fazer isso, e do Nilão também, que está aqui conosco, tatuado aqui, e a camisa está mostrando. Podemos seguir, meus queridos, vamos seguindo. Podemos seguir. Tá de boa. Se tiverem cansados aí, pede para parar ou falem aí no nosso chat também. Nossa, vem uma questão aqui. Nossa, Enem adora fazer isso. Quem for prestar vestibular também adora esse tipo de questão. Deixa eu até ampliar ela aqui, ó. Questões que envolvem aí metabolismo C3, metabolismo C4 e as plantas CAN, ou simplesmente plantas MAC, tá? Como essa questão aí, nós estamos vendo que os examinadores que estão produzindo a prova do Enem não estão chamando mais de plantas CAN, e sim de MAC, que é a abreviatura de CAN, né? CAN está em inglês, né? Crassulaceae acidic malic. Falei bem o inglês aí, Nilon? Acho que sim, acho que bem. E aqui a gente está colocando como MAC, metabolismo ácido das crassuláceas. Professor, eu tô tão bom, cheguei tão bem preparado lá pro dia da prova, tranquilo, dedicado, que eu bati o olho, vi que uma planta MAC, já sei que tá trabalhando, que eu vou falar de fotossíntese, eu sei que eu tô bem preparado, eu tive aula no Se Liga Enem Ubra 2020, eu vou detonar meu concorrente mais uma vez, vou estar com o martelo do Thor erguido. Vai sim, vai sim, vai sim. Os cactos, né, são plantas adaptadas ao crescimento em áreas semiáridas das Américas e são muito comuns no Nordeste brasileiro. Verdade, verdadeiríssimo. Você pode rabiscar, você pega a sua caneta, seu lápis, sua caneta que você levou lá de rabisca, né, já vai colocando ali, tal, para detonar o concorrente. Essas plantas possuem um metabolismo especial de fotossíntese, chamado de metabolismo ácido das crassuláceas, MAC. Você vai lá, coloca isso, já dá uma respiração funda, dá uma risadinha, né? Mas não precisa falar, não fala nada, você só, e dá abre um sorriso ali para o fiscal nem desconfiar, né? Senão o fiscal vai ficar na sua cola. Sobre essas plantas, é possível afirmar. Tá, professor, o que são plantas MAC?
Pois bem, nós vimos na primeira questão de hoje que nós temos um metabolismo, duas fases lá na fotossíntese. Uma fase do claro, né? Uma fase dependente de luz. Essa fase ocorre para todo e qualquer tipo de planta, com qualquer metabolismo. Luz, dependente de luz, depende da clorofila. Clorofila A e B, principalmente. Espectro luminoso, depois nós vamos voltar lá na física com isso também, nilão. E uma fase bioquímica, uma fase do escuro, uma fase que não depende de luz, que a gente chama de bioquímica. Lá na fase bioquímica, nós temos a enzima, que é o nome do meu primeiro filho, rubisco. Essa enzima é a proteína mais abundante no planeta. Essa rubisco, cada ciclo dela, ela capta 3 carbonos. De onde vem o carbono? CO2 da atmosfera. A planta abriu o estômago, o CO2 penetrou. Se não ficar sequestrado ali dentro, se ele não ficar preso ali dentro, né, ele vai para a atmosfera de novo. O estômago está aberto, ele entra, sai, entra, sai, entra, sai. Quem vai sequestrar ele? A enzima rubisco. Ele sequestra 3 de uma só vez. Por isso que nós dissemos, toda planta tem metabolismo C3. Massa. Mas, professor, essas plantas, essa enzima, eu vi lá na bioquímica também, a professora mais bonita vai falar para mim que fatores que impedem a ação enzimática são temperatura, pH e concentração do substrato. Está corretíssimo, ainda mais a professora mais bonita falou isso para você, está corretíssimo. Temperatura desnatura a proteína, desnatura a enzima e altera a função dela. Ora, e a rubisco é alterado. Pensa no sol de Itumbiara a 40 graus daqui uns dias, Nilão. Desnatura rubisco. Acima de 34 graus, essa rubisco, ao invés dela sequestrar o carbono, ela sequestra o oxigênio. Mecanismo esse que nós chamamos de fotorrespiração ou fotoproteção. Nós vamos voltar com esse assunto. Pode cair no Enem. Bola de cristal do Titi está dizendo aqui. Pode cair. Né? Fotorrespiração, fotoproteção. Ué, professor, então todas as plantas em Itumbiara, por exemplo, não eram para sobreviver? Mas aí vem a perfeição biológica da natureza. Algumas plantas possuem um metabolismo extra por uma enzima chamada de PEP, carboxilase. PEP é a abreviatura de fosfoenolpiruvato carboxilase, uma enzima fosfoenolpiruvato com a ação de capturar, sequestrar somente carbono. Professor, essa nunca desnatura com a temperatura? Desnatura, só que ela é mais resistente, ela desnatura lá a 42, 44 graus Celsius. Professor, se a temperatura ambiental passar disso, nenhuma planta sobrevive. Aí é tamanha preocupação com o efeito estufa no planeta. O efeito estufa do planeta. Beleza. E aí nós chamamos de metabolismo C4, porque você pode capturar 3 carbonos via rubisco, lá no ciclo de Calvin-Benson, nas reações do escuro, mais um carbono via PEP carboxilase. Toda planta tem isso, professor? Não. Só as plantas que têm ali aquele feixe vascular ali nas células da planta, ali onde tem aquelas nervuras da planta, onde tem aquele feixe, os vasos condutores passando ali, tem uma camada de células envolvendo, formando uma bainha naquele feixe vascular. Então, são as células são as plantas que possuem essa bainha do feixe vascular, que possui essa enzima. Por isso, nós chamamos de planta com metabolismo C4. E a CAN, professor? A CAN é uma C4. Só que com uma vantagem, como o cacto aqui aparece, uma vantagem extremamente grande. As bromeliáceas também têm esse mesmo mecanismo. Podemos citar abacaxi. Estou achando que vai chegar alguma coisa aí de abacaxi no Enem. Podemos citar lá também o abacaxi. O que elas fazem? Elas têm um mecanismo, elas têm o ácido málico lá nas células da epiderme, que depositam no estômago e impedem que os estômatos abram na hora mais quente do dia. Não deixe que passem íons de potássio das células subsidiárias para as células guarda e ali façam um mecanismo de turgescência das células guarda e eles abram na hora mais quente do dia. Ué, professor, mas se o estômago não abrir, não vai entrar CO2 na planta, ela não vai fazer fotossíntese. Pois é, as plantas que possuem o ácido málico, as plantas CAN,
o ácido málico libera a abertura desses estômatos durante a noite. Então, ela captura CO2 durante a noite. Ô, professor, vou moer meu concorrente de verdade? Vou moer meu concorrente porque essas plantas, então, vão economizar água. Vão, porque abrindo o estômato à noite, elas transpiram menos, perdem menos água para a atmosfera na forma de vapor e capturam a mesma quantidade de CO2. Oh, professor, por isso que o cacto sobrevive em região com pouca umidade? Sim. Por isso que as bromeliáceas também sobrevivem? Sim. E assim por diante. Beleza? Massa pra caramba. Já moí, rabisquei minha prova. Tô preparado, professor. Já peguei agora. Lembrei das aulas do Se Liga no Enem 2020, Ubra. Botei o martelo do Thor no colo e vou marcar a questão correta agora. Né? É possível afirmar corretamente. Então, vamos lá. Ó, é possível afirmar corretamente. Rabisquem muito isso aqui para ver se não tem nenhuma negação. Tá, pessoal? Rabisquem. É possível afirmar corretamente, né? Beleza, vamos matar a nossa questão agora. Vamos lá matar ela. Os estômatos estão abertos nas plantas MAC apenas durante a noite, quando são realizadas as trocas gasosas necessárias para... Nossa, não teve nem graça, professor. Não teve nem graça. Marquei já, professor, marquei, mas eu vou conferir as outras. Eu vou. Eu desestabilizei lá o concorrente já, porque eu abri um sorrisão, mas marcou. O CO2 é acumulado na forma de ácidos orgânicos, beleza. E liberado na atmosfera, não. Se ele é acumulado, ele está sequestrado, ele não vai ser liberado mais, né? Está erradíssima. A planta possui estômatos que se abrem muito rapidamente. Não, abre à noite. O ácido málico não vai deixar ela abrir durante o dia, na hora mais quente do dia. O horário mais frio do dia, ou o horário menos quente do dia, é sempre à noite. Sempre à noite, né? No MAC, né, existe um aproveitamento melhor da energia luminosa que na fotossíntese normal da C3. Nada disso, meus queridos. O aproveitamento é igual. E digo mais para vocês. Pode cair uma curva de produtividade vegetal entre C3, C4 e MAC. Lembrando que MAC é uma planta com metabolismo C4. Em países de clima temperado, planta C3 leva vantagem. Por que ela leva vantagem no crescimento? Porque ela captura 3 carbonos direto pela rubisco. Ora, professor, mas a MAC leva vantagem em alta temperatura. Em alta temperatura, sim. A C4 também leva vantagem, né? Agora, em país temperado, não. Porque quando há vantagem da C4 em país de clima quente, como o Brasil, clima tropical, na zona dos trópicos, é porque a rubisco está desnaturada. Só que espacialmente as enzimas estão em células diferentes. Para eu compensar lá na MAC ou na C4 o metabolismo de sequestro de carbono, tem que capturar o carbono lá nas células da bainha do feixe vascular, lá no interior da folha, trazer para as células lá do que estão ali, o meu parênquima clorofiliano no limbo foliar. Então, existe esse delay, esse atraso estrutural morfológico na forma da folha, né? Uma questão para pegar. Pode até pegar seu concorrente, que acha que é o bonzão que sabe tudo, né? Ele vai apavorar e não vai vir aqui na letra D, nessa pegadinha aqui. Letra E, de Carlos André. Como os cactos têm as folhas modificadas em espinhos, beleza, folha modificada. Até aí ele falou tudo correto, tá correto até aqui, né? O MAC permite uma utilização melhor incidente sobre o caule fotossindente. Nada disso, meus queridos. Quanto maior a superfície da folha, né, quanto mais espalmada, né, espraiada aquele limbo foliar, maior é o aproveitamento luminoso. Exemplo da Vitória Régia, que está lá na superfície da água, precisa aproveitar melhor a luz que tem lá. Marquei, Titi, a letra A. O que eu faço agora, Titi, depois que eu marquei a letra A? Dá uma respirada, levanta o martelo do Thor para desestabilizar de vez seu concorrente, leva lá o martelo do Thor para as alturas novamente, dê power para você, né? Coraçãozinho do Titi, Titi Nilão vai estar lá na porta para dar um beijo, olha que espetáculo da natureza que a gente fez, né? E a gente vai. Meus queridos,
agora, me perdoe, eu olhei o relógio agora, empolguei, tô arrepiado, Nilão, com essa turma aqui, arrepiado. Eu não sei se o pessoal está muito cansado aí, se a gente pode deixar aqui para um outro momento que a gente volta e continua aqui com as questões. O que vocês me dizem, meus queridos? Encerramos por aqui hoje e continuamos numa próxima, pode ser? Digam aí para o Titio. Sim, né? Vi aqui um sim, vi um sim. Ah, não, tem um delay aqui. Pode, agora eu vi. Maria Clara, bem-vinda, Maria Clara, né? Bem-vinda, pode, né? E a gente encerra aqui, a gente continua nesse mesmo nível, no mesmo síntese de poder. Recadinho para vocês. Fiquem de olho, todos aqui estão naquele grupo lá do WhatsApp, né? Fiquem de olho ali naquele grupo do WhatsApp, nós vamos ficar mandando ali, vamos explodir ali as informações mais preciosas para vocês. As coisas que estão chegando lá não chegam para os outros em aberto, tá? Outra coisa, fiquem de olho nas nossas redes sociais também aí, @Ubra Itumbiara. Podem seguir o Titi também no Instagram, né? Eu acho que aqui, olha o perfil aqui, tá todo mundo aí com toró de seguidores. Titi, agora que chegou a 30, tá fraquinho, pode seguir o Titi lá também. Tá fraquinho lá, né? @carlos.andré.gonçalves lá e tudo mais. Seguir o Nilão, a professora mais bonita aí, todos nós. @Ubra e Itumbiara também. Sigam lá, nós vamos ter informações quentes sempre. Tá bom? Pessoal, a parte melhor não chegou, né? Agora que a gente ia falar de adaptações, falar de cerrado, mas esse professor fala demais. Mas, pessoal, só para dizer aqui para vocês que na biologia nós vamos trabalhar com as informações de conteúdo teórico juntamente com as resoluções das questões, tá bom? Então, é bom sempre estar aí com o caderninho, a gente ir anotando. As dúvidas pode perguntar, que a gente vai fazendo aí simultaneamente tanto a explanação teórica como também as resoluções das questões. E a parte de humanas, a parte boa, vocês vão ter aula comigo aí, nós vamos marcar ainda esse encontro para que a gente possa falar, né? Hoje ficamos aí muito na parte das botânicas, da fisiologia, mas nós vamos ter aqui zoologia, parte de imunologia, evolução, vamos ter aí os momentos também, várias áreas da biologia. E claro, né, sempre com convidados especiais como o professor Nilo aí, mostrando que ciências da natureza, totalmente integrado, e nós não podemos pensar na caixinha separada não, tá? Esse é o intuito também, que a gente possa alertar vocês trabalhando assim. Fala aí, Nilão. É isso aí, agradecer a presença do pessoal, né? Porque não é fácil você dispor de um sábado à tarde para estar estudando. São poucas as pessoas, né? Um percentual muito pequeno de jovens que está nessa linha aí. Então, a gente tem que parabenizar quem está fazendo isso e para vencer o único caminho, vencer com honestidade, o único caminho é praticamente esse, é estudar, é dedicar. E, sim, contando sempre com vocês, semana que vem estaremos aí de novo, né? Vamos aplicar aqui um pouquinho da química, e a química nós vamos fazer um pouquinho diferente da física. A química eu vou aplicar a teoria durante a aula também. Ela é um pouquinho diferente da física, e é bom eu estar comentando a teoria e resolvendo exercícios, né? Só que primeiro eu vou dar a teoria, e depois nós vamos resolver alguns exercícios também, tá? Valeu, pessoal! Bom final de semana! Beijo no coração, meus queridos. Qualquer dúvida que tiver aí também, entre em contato conosco, tá? Tem o nosso WhatsApp lá na Ubra. Valeu, Juan. Beijo no coração, meu querido. Vamos lá, o nosso WhatsApp lá é 64DDD 96610458. Obrigado, Cauana. Obrigado, Maria Clara, né? Obrigado a todos vocês aí, tá? Fiquem à vontade, podem nos chamar aí no WhatsApp também. Beijo no coração de todos. Obrigado, Sara. Beijo no coração de todos vocês, meus queridos.